O resultado das eleições me impressionou? Quais atitudes eu tive em meus investimentos? Quais eram os maiores medos de se investir no Brasil? E por que eu estou otimista para os próximos anos? Esses serão os assuntos que eu irei abordar nesse vídeo. E aí, futuros traders, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Moisés Júnior e hoje eu vou passar algumas informações que eu pensei após as eleições. Quais atitudes eu vou tomar em meus investimentos? Por que o resultado não me impressionou e esses assuntos que eu já abordei no início do vídeo para vocês. Antes de eu começar meu vídeo, eu quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar aquele like e comenta aqui embaixo quais investimentos você está fazendo na sua carteira de investimentos. Ou se você não começou a investir, comece a investir e se precisar da minha ajuda, me chame tanto aqui nos comentários ou lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. Vamos começar falando por que o resultado das eleições não me impressionou. A média dos institutos de pesquisa já apontavam um resultado muito comparável ao que aconteceu nas urnas, uma vitória do Lula. Eurásia apontava 60% de chance de Lula ganhar as eleições. E um dia antes das eleições, Eurásia apontava 65% de chance. Então sim, tínhamos grandes chances de Lula ser o vencedor nessa disputa às eleições. E se considerarmos as casas de aposta, nós tínhamos múltiplos muito maiores para quem decidisse apostar no Bolsonaro ser reeleito nessa última eleição. Mas temos que considerar que a chance de Bolsonaro ser reeleito era grande, mesmo considerando esses fatores que eu já comentei, pois temos um partido onde o alinhamento político é muito mais confortável na questão econômica, se caso isso fosse concretizado. Então é como eu disse, o resultado das urnas não me impressionou. O que me impressionou realmente foi a abertura no mercado no dia seguinte das eleições. Nós tivemos uma valorização da nossa moeda perante o dólar. Sim, eu acreditava que se caso o Bolsonaro fosse eleito, nós íamos ter um viés de alta na segunda-feira, uma entrada de capital tanto nacional, tanto estrangeiro. E se caso o Lula fosse eleito, o contrário aconteceria. Não íamos ter muito capital nacional e nem muito capital estrangeiro, mas não foi isso que aconteceu. Sim, o mercado caiu na segunda-feira bem forte, mas tivemos um capital estrangeiro entrando forte e fazendo a recuperação e valorizando nossa moeda perante os resultados das eleições. Pois pensando em investidores estrangeiros, a imagem de Lula é mais bem vista por gestores internacionais, diferentemente da imagem dele vista aqui no Brasil. Os investidores estrangeiros só iriam fazer investimento caso as eleições fossem feitas de forma democrática. Mas de qualquer forma, o resultado do dólar na segunda-feira não resume o restante do tempo. Para mim, o dólar ainda continua forte em alta. Um dia não vai mudar. Se o partido que ganhou as eleições fizer o que realmente se propôs a fazer em seu plano de governo, eu acredito sim num dólar forte no longo prazo. Quais atitudes eu tive em questão aos meus investimentos agora? O que eu pensei ao longo desse ano por uma possível turbulência nas eleições? Eu sabia claramente que se o Lula ganhasse as eleições, algumas das minhas empresas iam se desvalorizar. Por exemplo, eu tinha Petrobras e Banco do Brasil. Se a gente acompanhar o processo econômico, não é muito favorável para essas empresas porque elas são estatais. Elas dependem bastante do governo e o governo pode a qualquer momento intervir nessa empresa, desmotivando investidores, tanto institucionais quanto investidores internacionais. Então essas duas empresas aí, o que eu pensei perante elas? Eu realizei saques. Sim, eu tinha Petrobras e Banco do Brasil quase o ano inteiro. Eu comprei fortemente nos meses de janeiro a julho desse ano. Comprei bastante ações. E de julho até agora, no mês de outubro, eu só realizei saques, tirando bastante capital da minha carteira de investimentos, pensando sim numa turbulência política. Se caso o Bolsonaro tivesse ganhado, eu realmente iria aplicar novamente e continuar seguindo com essas empresas, mas não foi isso que aconteceu. Eu realizei saques, por exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, onde já estava ganhando mais de 30% esse ano, eu realizei o saque total dessas empresas. E o que aconteceu na segunda-feira após as eleições foi uma queda de quase 9% nessas empresas, tá? Então, o meu pensamento foi: vamos tirar o dinheiro, deixar o dinheiro numa conta com 100% do CDI, que rende algo para mim, e também com liquidez diária. Caso eu precisasse pegar oportunidades, eu retiro esse dinheiro e reinvisto. Se Bolsonaro tivesse ganhado, eu simplesmente iria aplicar mais, perder uma certa quantidade de valorização, mas não me afetaria muito. E se caso o Lula tivesse ganhado, o que aconteceu? Os meus investimentos iam
ceder um pouco sua valorização. Pensando nisso, eu simplesmente saquei esses investimentos com risco, deixei numa conta para liquidez diária para pegar oportunidades futuras. Quais eram os maiores medos de se investir no Brasil nesse período das eleições? Vários países deixaram claro que se o Brasil não fizesse uma transição de governo democrática, eles iam cessar investimentos com o Brasil. Isso iria prejudicar muito a nossa economia, várias ações iriam praticamente despencar. Foi isso que não aconteceu. O Lula ganhou e a transição de governo será feita. Isso motiva investidores a investir, porque não vamos ter uma desconfiança de algo radical acontecer. Uma intervenção pode prejudicar muito a nossa economia. Tanto investidores institucionais quanto investidores estrangeiros estavam com medo de uma eleição muito turbulenta. Por isso que vários investimentos ainda estão com preço-lucro muito barato. Vamos pensar o seguinte: as eleições, se fosse feito algo não democrático, nós já enxergávamos países se posicionando contra o Brasil, cessando até investimentos caso umas eleições tivessem um terceiro turno ou até mesmo uma intervenção contra a democratização. Isso prejudica muito o país e, claro, ninguém busca isso. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você já escutou alguém falando: se caso o Lula ganhasse, eu vou parar de investir? Ou eu vou mesmo demitir funcionários? Ou algo desse tipo? Deixa aqui nos comentários a sua cidade e se você escutou algo assim. Muitas pessoas pensaram dessa forma e até mesmo investidores pensaram dessa forma. Se caso algo radical fosse feito no Brasil, eu vou ter uma certa desconfiança em investir. Mas não foi isso que está acontecendo. Nós estamos tendo uma transição de governo que isso pode ajudar sim economicamente para os próximos anos. Se algo não radical acontecer, o Brasil vai ser bastante próspero. Então eu acredito que todos que estão aqui assistindo buscam algo que não seja radical. Robin Brooks, economista-chefe de instituições financeiras no Washington, ou também famoso careca do mercado, ele comentou que se o país tivesse uma transição de governo de forma pacífica, sem qualquer ato antidemocrático, o país está na lista dos países mais bem desenvolvidos em 2023. Até mesmo se nós compararmos o país como um país desenvolvido, como a parte da Rússia e Europa, ou até mesmo países emergentes. O país pode sim ser muito próximo nos próximos anos, até mesmo para a questão de investimentos. Uma coisa que eu acho engraçada é que o Lula vai comandar o país por mais 4 anos, após pegar uma economia bem estruturada. Eu tenho total percepção que a gente passou por anos difíceis. Foi crise da pandemia, agora temos aquela guerra acontecendo lá na Europa, Rússia contra a Ucrânia, que está fazendo bastante recessão lá naqueles países, inflação sendo descontrolada. Mas vamos pensar no Brasil em si. O Brasil passou por esses períodos e conseguimos controlar. A partir das práticas aplicadas do governo Bolsonaro, nós tivemos uma alta taxa de juros inicialmente, fazendo o controle da inflação, como a gente consegue enxergar agora. E também vamos enxergar que a taxa de desemprego está caindo, nós temos a inflação sendo controlada, nós temos bastante dinheiro em caixa para o governo. Então sim, o Lula vai pegar novamente um país estruturado. Vamos agora analisar um pouco da história lá em 2002, quando o Lula pegou o país também pela primeira vez. Ele pegou o país do FHC. Fernando Henrique Cardoso comandou o nosso país por 8 anos. Fez algumas excelentes modificações do país, teve pouco ou quase nada rombo fiscal, controlou nossa taxa de desemprego e colocou uma inflação muito boa para questões de investimento. Lula iniciou seu mandato em 2002, tivemos superávit primário no primeiro ano, a economia não acreditava nisso. A economia pensava que não seria algo promissor nos próximos anos. E foi o que aconteceu. Primeiro ano teve superávit, segundo ano superávit, terceiro ano e quarto ano a economia explodiu. A gente não tinha uma expectativa promissora naqueles anos, mas o país conseguiu entregar e tivemos a maior valorização histórica no Brasil de 270% no Ibovespa. Foi uma das maiores valorizações para a Bolsa, a empresa subindo sem parar. Por que isso aconteceu? Porque o mercado não tinha uma expectativa muito boa para os próximos 4 anos e foi o que aconteceu. Teve uma expectativa muito maior. E quando o mercado cria uma expectativa e aquela expectativa é superada, os ganhos são muito maiores. Mas quando o mercado tem uma expectativa alta e o resultado é alto, mas menor que a expectativa, o mercado não entrega tanto. Então não podemos se enganar e pensar que foi o Lula que fez o primeiro mandato explodir ou a economia explodir. Não, foi resultado de economias feitas no passado. Toda economia, todo objetivo político não é feito no próprio ano. Não, são coisas que acontecem em anos seguintes, que vão refletir em anos seguintes. Fernando Henrique Cardoso entregando um bom governo, refletindo nos 4 a 6 anos mais ou menos após o Fernando Henrique Cardoso, um governo bem estruturado. Depois tivemos o quê?
uma inflação feita no governo da Dilma, quase igual à crise da pandemia, feita num ano que não deveria ter crise, na época que Dilma controlou o nosso Brasil. E quem que colheu essa destruição foi um déficit que aconteceu agora, lá em 2015, 16 e 17. Reflexos políticos acontecem sempre depois. Então eu estou otimista para os meus investimentos porque os últimos 4 anos tivemos sim crises, tivemos sim dificuldades, mas o país foi controlado por pessoas competentes e que tinham capacidade de deixar o país de forma coerente, liberdade de investimento e outras questões econômicas. Então essa parte vai ser refletida nos próximos anos. Só temos que buscar algo que não seja radical para a nossa economia e sustentar o que já foi feito. Isso eu acredito que todos buscam, né? Outro ponto que eu estou otimista e que eu vou comentar para vocês é que nós estamos entregando um país que está batendo o recorde de 100 milhões de pessoas trabalhando de forma formal, entregando imposto para o governo. São coisas que está acontecendo no Brasil que vai deixar o país muito bem posicionado. Vamos pensar agora numa forma mais global. Vamos ver o quê? Nossa Argentina não conseguindo controlar uma inflação que está passando da casa dos 100%. Nós estamos vendo Chile entregando uma economia bem prejudicada. Venezuela nem podemos falar porque aquela economia já está indo à beira do desastre. Vamos pensar agora na Europa. A guerra da Ucrânia e Rússia está fazendo o quê? Criando uma recessão econômica em toda a Europa. Estados Unidos muito ligado com a Ucrânia, que pode gerar também um desenvolvimento muito mal para o país. E vamos pensar agora no Brasil. O Brasil está controlado, está com juros reais mais altos que temos hoje para investir, está com inflação controlada. O que os investidores vão pensar quando olharem isso, quando olharem o cenário global? Vamos ver o Brasil com oportunidades, porque o nosso preço-ação está muito baixo. Várias empresas estão mais ou menos com a expectativa lá de 2008, então temos empresas muito boas. Quando isso começar a acontecer, os investidores perceberem que as oportunidades estão aqui no Brasil, vai migrar muito capital para cá. Já está acontecendo. Vários fundos norte-americanos, vários fundos lá na Noruega já estão aplicando dinheiro aqui. Isso está começando a crescer. Se a nossa economia continuar de forma sustentável, continuar de forma sem movimentos radicais, nós vamos pensar o seguinte: nós temos hoje o PT no poder para a presidência e nós temos um congresso majoritário feito de representantes do Centrão e representantes do partido do Bolsonaro. E também vamos ver que o Bolsonaro elegeu bastante governador nos principais estados do Brasil. Conseguimos ver esses dois partidos de forma antagônicos governando o país. Eu acredito que, se não houver corrupção e não houver compra de voto no Congresso, a gente vai ter muitas decisões sendo baradas no nosso Congresso. Então, movimentos muito radicais não irão acontecer, fazendo o quê? Que o governo siga seu desenvolvimento e também busque novos investidores. Eu até acredito que um país onde o Congresso e a presidência brigam de forma antagônicos, o país se desenvolva melhor, porque nenhum dos lados pode vir e buscar algo radical. Se nós pensarmos o seguinte, nós temos hoje no Brasil o partido de direita e o partido de esquerda. Os dois, de forma certa, fazem o país se desenvolver. Mas os lados extremos fazem o país parar de se desenvolver e até mesmo agregar prejuízo. Como a gente consegue ver aqui nos países vizinhos, Venezuela e Argentina, pegando extremos de um dos lados, fazendo com que a população entre em desespero. Se nós tivermos uma economia com mais liberdade para o empreendimento, nós vamos ter mais investimento. Se nós tivermos uma economia que não tem essa liberdade para empreendimento, pessoas ricas vão sair daqui. É o que está acontecendo na Argentina. Quem tem dinheiro está levando seu dinheiro para outro país, principalmente os ricos. Uma pergunta para você agora: qual país tem menos desigualdade em faixas de renda ou desigualdade econômica, Venezuela ou Brasil? A resposta é claro. A Venezuela tem muito menos desigualdade, porque são todas as pessoas pobres. E os ricos acabaram fugindo do país e investindo dinheiro em outro lugar. Os pobres às vezes não conseguem fugir do país por exatamente questão de não ter dinheiro. Os ricos, por terem dinheiro, eles têm equipes que conseguem fazer essa transformação cambial e transformar dinheiro em outras moedas para conseguir superar essas crises. Então eu termino falando que se nós seguirmos com essa economia estável sem nada muito radical, outros olhares no mundo vão olhar para o Brasil, onde os juros reais estão maiores, onde oportunidades financeiras estão maiores também. Vamos fazer o que? Agregar valor para a nossa moeda, valorizando nos próximos anos e fazendo que meus investimentos, seus investimentos ganhem dinheiro. Então não podemos esquecer de
diversificar nosso capital e o Bitcoin está bastante barato. Não podemos esquecer dele, pois é uma moeda descentralizada. Eu acreditava até que o Bitcoin ia ter uma certa turbulência no período das eleições do Brasil e não aconteceu nada. O Brasil nem mexe no Bitcoin. Eu pensava que algo mais crítico ia acontecer, mas não mudou nada. O Bitcoin hoje está barato, então é uma forma de se pensar também. Eu agradeço a você que assistiu até aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e deixe aqui nos comentários algumas sugestões, algo que você quer acrescentar mais ou críticas também que eu possa melhorar nos vídeos. Até o próximo vídeo, pessoal!